no livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler somente um versículo, irmãos. E até que os irmãos abram as vossas Bíblias, eu gostaria de deixar para os irmãos, até como uma forma de conhecimento e uma forma de aprendizado da palavra de Deus, que os irmãos estejam nas vossas casas lendo o 1 Reis, o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 16, no versículo 30, até o final do capítulo 18. São apenas 2 capítulos curtos e com uma linguagem muito fácil. E daí os irmãos vão conseguir entender um pouco mais do que o Senhor vai falar conosco nesta noite, amém? A palavra do Senhor diz assim, no livro de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler somente o versículo 1. A palavra diz assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém, irmãos? Somente até aqui. Elias foi um homem muito usado por Deus durante todo o seu ministério. E a palavra do Senhor vai nos dizer que um dia Elias foi falar com o rei Acabe, que era quem governava Israel naquela época. E Acabe, ele era um rei considerado muito forte, um rei considerado muito poderoso, um rei que possuía muitas alianças, tanto políticas quanto financeiras. E em uma dessas alianças, Acabe toma como sua esposa a filha do rei de Sidônio, chamada Jezabel. E junto com esse casamento entre Acabe e Jezabel, veio também para Israel o paganismo e a idolatria. E Acabe manda, a pedido de Jezabel, erguer um templo de adoração a Baal e a Aserá, que eram os deuses os quais Jezabel cultuava. E Jezabel, ela era conhecida como a rainha do mal, porque ela perseguia os profetas do Senhor e mandava matá-los usando de muita crueldade. E nessa conversa que Elias teve com Acabe, ele fala para Acabe assim: olha, não vai haver chuva por algum tempo aqui em Israel, porque você fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Porém, Acabe não deu ouvidos à palavra do profeta, e a seca assolou aquele lugar, a seca assolou aquela terra. E Elias também passou a ser perseguido por Jezabel, inclusive com um decreto de morte. E nós sabemos que a seca, ela traz um cenário de muita tristeza, ela traz um cenário muito devastador, ela traz um cenário muito degradante, um cenário muito cruel. E a gente pode verificar tudo isso aqui no nosso país mesmo, na região Nordeste, que é a região mais afetada com um período longo de estiagem. E nos noticiários a gente sempre vê o quanto aquele povo sofre com esse período longo de estiagem. E com Israel não seria diferente. Todo mundo seria atingido, porque a seca, ela atinge a todos e ela atinge tudo. Ela mata os animais, ela destrói as plantações e todo mundo de Israel seria atingido, inclusive Elias. Porém, o Senhor vai até Elias e dá uma ordem de que ele vá para junto do ribeiro de Querite, que lá Elias beberia dele e que os corvos alimentariam o profeta do Senhor. E aqui nós podemos ver a providência de Deus na vida de Elias. Porque quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós fazemos o que agrada ao Senhor, quando nós estamos em retidão ao Senhor e nós cumprimos os seus mandamentos, o Senhor cuida, o Senhor provê, o Senhor sustenta, porque Ele é um Pai amoroso, é um Pai zeloso e é um Pai cuidadoso. Amém, irmãos? E o corvo, ele é considerado um animal que traz maus presságios, que traz más notícias, que traz azar. E para que a gente tenha um exemplo disso, é como se o corvo fosse um primo do urubu, vamos se dizer assim. E talvez ele traga esse sentimento nas pessoas,
por causa da sua aparência, talvez porque ele seja coberto de penas negras, talvez porque ele se alimente de restos de animais em estado de putrefação, de carniça, irmãos. Mas Deus fala que os corvos alimentariam a Elias. E a palavra do Senhor diz que esses animais levavam com pão e carne para Elias todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. E não teve um só dia em que Elias não comeu e não bebeu. Porque Deus é fiel, irmãos, e Ele supre as nossas necessidades. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E imaginem só, irmãos, diante de todas as características que nós falamos do corvo, vocês acreditam que alguém imaginaria que esses animais estariam alimentando o homem de Deus? Eu acredito que Deus usou dessa estratégia para fazer com que o exército de Acabe não soubesse onde Elias estava. E olha como nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele usa o improvável para nos sustentar e para nos proteger. Amém? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que um dia o ribeiro de Querite seca, porque já não chovia há algum tempo naquele lugar. E, consequentemente, o ribeiro de Elias também secaria. E talvez nesse momento, Elias, sem entender, tenha questionado ao Senhor: nossa, mas o que será de mim agora? Porque como eu vou sobreviver durante essa seca? Né? Como eu vou sobreviver sem a água do ribeiro? E talvez ele tenha perguntado para o Senhor: olha, e se eu voltar para Israel, será que eu posso morrer nas mãos de Acabe e de Jezabel, já que ele tinha um decreto de morte, né? Como um dia o povo no deserto também questionou a Moisés quando chegou a sede e a fome. E eles perguntaram para Moisés: olha, Moisés, você tirou a gente do Egito para que a gente morra no deserto de fome e de sede? Mas nas duas situações, irmãos, o Senhor sustentou o seu povo. Nas duas situações, o Senhor supriu as necessidades do seu povo. O Senhor tirou água da rocha, o Senhor mandou maná, o Senhor mandou codornas. E quando secou o ribeiro de Querite, Deus fala para que Elias vá para uma cidade chamada Sarepta, que lá haveria uma viúva que o sustentaria. E nós sabemos que hoje em dia, muitas mulheres, elas saíram das suas casas para trabalhar fora e conseguiram a sua independência financeira. Outras permanecem em casa com seus afazeres, com a criação dos filhos. E se porventura vierem a ficar viúvas, elas recebem a pensão do marido. Só que naquela época não existia pensão por morte. Então, o estado de viuvez significava extrema pobreza. E Deus podia ter mandado Elias se refugiar em outro país. Deus podia ter ordenado que um outro rei sustentasse a Elias. Mas não, o Senhor falou que uma viúva sustentaria o profeta. Uma viúva alimentaria o profeta. E aqui nós vemos mais uma vez o cuidado de Deus para com o seu povo. Aqui a gente vê mais uma vez o cuidado de Deus para com os seus. E não é diferente nos dias de hoje. Porque diante da situação em que a gente está vivendo, com essa pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos, onde muitas frentes de trabalho elas foram fechadas, onde muitas pessoas tiveram que ficar nas suas casas por um tempo sem conseguir trabalhar, eu acredito que em nenhum dia o Senhor deixou faltar o alimento na sua mesa. Eu acredito que em nenhum dia faltou o cuidado do Senhor para com você e para com a sua família. Porque o Senhor, irmãos, é perfeito em tudo que Ele faz. E o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas quando Elias chega lá na casa dessa viúva, lá em Sarepta, e vai falar com ela, e ele chega lá e fala: olha, me dá um pouco de água, né, o que beber e o que comer. E a viúva chega para ele e talvez para aquela viúva o seu cenário já estava traçado, a sua sentença já era de morte, tanto que ela declara isso. E ela fala para ele: olha, meu senhor, eu tenho somente um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, suficiente para eu fazer um bolo, um pão para mim e para o meu filho, e depois a gente vai aguardar a morte. E diante do que Elias viu e ouviu, ele chega para ela e fala: olha, mulher, escuta o que eu estou te falando. Vai lá, faz um bolo para mim e depois que eu comer você volta e faz para você e para o seu filho.
E eu acredito que a decisão dessa viúva, que a atitude dessa viúva, que a escolha dessa viúva foi muito difícil. Porque, irmãos, ela tinha que escolher entre alimentar o homem de Deus e se alimentar e alimentar o seu filho. Mas essa viúva, irmãos, foi sábia. Essa viúva ouviu a palavra do profeta, ouviu a palavra do homem de Deus. Diferente de Acabe, que quando Elias falou para ele que ele havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Israel pereceria, ele não deu ouvidos. Talvez se Acabe tivesse se arrependido, talvez se Acabe tivesse voltado atrás, tivesse se rendido ao Senhor, talvez Israel não teria sofrido com aquela seca. Mas não foi isso que aconteceu. Acabe não ouviu o que o profeta falou, mas essa viúva ouviu. Ela acreditou naquilo que ela não viu, e isso é fé. E a palavra do Senhor diz que o Senhor multiplicou a farinha na panela e o azeite na botija até que voltasse a chover naquela terra. E a farinha multiplicava na panela e o azeite na botija diariamente. E essa viúva alimentava 3 pessoas. Alimentava Elias, alimentava ela e alimentava o filho dela. E a farinha e o azeite nunca acabaram. E Deus, irmãos, Ele providencia, Ele cuida, Ele sustenta, Ele provê. Mas algumas vezes o ribeiro de Querite também vai secar nas nossas vidas. Mas isso não significa que é o fim. Isso não significa que é o nosso decreto, que é a nossa sentença. Mas muitas vezes as águas do ribeiro precisam secar para que a gente faça como essa viúva. Para que a gente tome uma posição, para que a gente tenha uma escolha, para que a gente tome uma atitude, para que a gente saia da nossa zona de conforto. E como nós cantamos neste penúltimo hino, que a gente possa buscar águas mais abundantes, que a gente possa buscar águas mais profundas. E o Senhor tem falado muito nos últimos dias isso com a sua igreja. O Senhor tem nos alertado sobre a necessidade de nós buscarmos mais a sua presença, de nós termos mais relacionamento com Ele, de nós termos mais intimidade com Ele, de nós exercitarmos a nossa fé e de nós confiarmos no Senhor, como fez essa viúva. E assim como foi com Elias e foi com essa viúva, eu creio que o Senhor vai nos sustentar no período de seca, no período da estiagem, seja através de corvos ou seja em alguma outra situação, irmãos, que seja impossível diante dos nossos olhos. Mas eu creio que o Senhor vai prover nas nossas vidas até que volte a chover e regar a nossa terra, que é a nossa vida e o nosso coração, trazendo prosperidade, alegria e paz. Aquela paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede todo o entendimento. E nós temos que sair daqui nesta noite, irmãos, com essa palavra cravada no nosso coração, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor Jesus nos ama, que o Senhor Jesus não vai deixar faltar nada para nós. E eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando também de tudo, de todas as áreas, da nossa área espiritual, da nossa área sentimental, da nossa área emocional, até do nosso físico, como falou o pastor, de tanta preocupação, o nosso físico muitas vezes a gente vem aquele cansaço, vem aquele desânimo, mas porque a nossa cabeça não para, a gente fica remoendo tudo aquilo. Mas saiba, irmãos, que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e o Senhor tem sempre o melhor para nós. Então que nesta noite você possa sair daqui com essa paz, com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.